aquilo foi como um bálsamo que caiu sobre a minha vida. E ele falando pra mim assim, fui eu que fiz isso na tua vida. Meu Deus. Eu que te quebrei e eu que te saro. Fui eu que abri a ferida e eu que tô ligando ela agora. Há um bálsamo em Gileade. Há unção em Gileade. Então se volte pra mim, porque eu que fiz isso. Não foi homem nenhum. Dessa forma, eu estou te curando agora. Eu chorava eu chorava baixinho pra ninguém ouvir na casa. Senão eu ia ver o meu escândalo. Mas eu chorava de soluçar. E ali foi a minha cura. Então a tua cura foi lendo a palavra de Deus. Não foi num culto. A lógica deveria ser num culto de restauração. Num culto de sei lá, no poder de Deus. Não foi. Foi num momento particular. A mão de Jesus está ali. Quando ela falou isso, meus olhos se abriram. Aleluia. E eu vi literalmente a mão dele entre eu e o vaso. A mão de Jesus e só a orla branca e aquela mão grande. E eu olhei assim, fiz assim para trás. Aí a paz me tomou. Eu vi que Jesus entrou no meu quarto. Ele entrou, porém eu não vi o rosto, né? Porque era muito forte o brilho no rosto. E ele veio e me entregou uma espada de ouro muito grande. Entregou nas minhas mãos uma espada. Pastor Davi, o que é burnout? Como que ela chegou na tua vida? E depois como que o senhor saiu dessa situação? Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus. Que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Meus queridos, a paz de Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um Som Profético, podcast que tem abençoado vidas, tem transbordado graça, unção, palavras reveladoras que têm dado destino a muitas vidas. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com um convidado super especial, falando de assuntos que com certeza vai edificar a sua vida. E também, na semana passada, no mês passado, nós sorteamos o livro Perdão, o Poder do Decreto, e hoje, neste mês, nós temos mais um livro que vamos sortear, presente para você que está acompanhando a gente aqui. Então, se você está aqui pela primeira vez, saiba que todos os meses nós sorteamos um livro de presente para você. E Romário, o que os nossos irmãos que estão nos vendo agora precisa fazer para poder participar desse sorteio? Seja muito bem-vindo a você que está participando de mais um episódio do Som Profético. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, pela vida de cada um que aqui se inscreveu, comentou e compartilhou e nos ajudou a chegar nesses resultados incríveis. Sabemos que o Som Profético tem transformado a vida de cada um que escuta, e o nosso livro esperado, mano, desejado. Eu só vou dizer pra vocês que eu vou comentar lá. Eu quero, porque eu também quero esse livro. Se eu não ganhar, você pode me dar de presente pra mim, pro Gesiel. Amém. E o livro que nós temos pra sortear no dia 1º de maio é Princípios Milenares, do Tiago Brunet. 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Lançamento quentíssimo. Um livro de um homem que tem muita bagagem com Deus, um homem que tem nos ensinado nessa nação. Nós queremos honrar a vida dele e sortear esse livro para você. Esse livro vai te aproximar certamente de princípios milenares que vêm dando certo há milhares de anos. Então o que você precisa fazer, né, Gesiel? Quem está nos ouvindo, curtir e comentar. Gente, se inscreva e comente. Qualquer comentário que você fizer já vai estar participando. Dessa vez nós vamos baixar a régua, né? Então qualquer comentário que você fizer, você vai estar participando. E esse aqui eu tenho certeza que vai ser disputado. Então, Gesiel, com muita alegria hoje que nós recebemos o nosso convidado de honra, Davi, né, Domingues, nosso querido amigo, irmão, pastor, baterista e
um grande homem de Deus aqui na Terra. Seja muito bem-vindo ao podcast Som Profético. Bem, eu que agradeço ao Gesiel, ao Romário pelo convite, né, por essa oportunidade de alguma forma estar aqui contribuindo para que esse som profético alcance pessoas, lares, né, através de notebook, celular, a qualquer hora do dia, e que de alguma forma hoje sejamos instrumentos de Deus aqui neste lugar, né? E eu sei que esse é o propósito desse podcast, né? A palavra seja disseminada, pessoas sejam tocadas, né? Histórias sejam mudadas. Então estamos aqui. E eu agradeço muito, né? Até quando o Romário foi lá em casa me fazer o convite, o que você está fazendo, homem? Podcast? Um amigo muito especial de alguns anos, né? O José eu conheci há pouco tempo, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Glória a Deus. Então, Davi, conte para nós, você, pai, marido, trabalha, hoje você pastor, como é que tá a tua vida nesse tempo aí, na nossa amizade de muitos anos? Os anos foi passando, né, Romário? Desde que a gente se conheceu, nos mudamos de Gaspar, né? Nós estamos em Blumenau hoje. E naquela luta, né? Cuidando da família, trabalhando fora, né? Puxado, correria, né? E trabalhando também na igreja, né? De alguma forma, né? Glória a Deus. Sendo útil de alguma forma nas mãos de Deus, né? Amém. Então, estamos nessa pegada aí. Ô, Gesiel, nós quando éramos mais adolescentes, né? A Joyce, esposa do Davi, tá aqui também, né? Nos assistindo, acompanhando. Quando a gente sabia na igreja que o pastor falava, o Davi vai pregar, nós temos que ir para ver o Davi pregar, cara. Por quê? Porque ele carregava uma palavra, carrega até hoje uma palavra séria, uma palavra de Deus, né? Deus usa muito o Davi, né? E um dos melhores bateristas que eu já escutei até hoje, né? Então, nós aprendemos a gostar muito dele e esse cara é um homem de Deus. Para mim, né, é um prazer conhecer o Senhor, né? E uma coisa que eu e o Romário tem falado, pastor Davi, é que o nosso podcast, o Som Profético, ele também nasceu para trazer aqueles que a gente tem chamado de os anônimos de Cristo. A gente sabe que tem os famosos, né, que são, na verdade, reconhecidos porque realmente vivem uma vida com Deus e eles nasceram para isso. Nasceram realmente para ser reconhecido, para que multidões os ouçam, né, mas existe também os anônimos de Cristo que tiveram experiências com Deus e não só tiveram experiências com Deus, trazendo também esse entendimento do podcast passado com o pastor Rodrigo, né? Porque não basta a gente ter uma experiência com Deus, a gente tem que estar com Deus, a gente tem que viver com Deus. E para nós estamos tendo assim uma experiência de trazer os anônimos de Cristo. E o que Deus tem feito, né, Romário, a partir daquelas pessoas que não são famosas, que não são reconhecidos, é realmente extraordinário. Antes da gente se aprofundar num assunto que eu gostaria de me aprofundar, que é sobre o burnout, né? Que tem tanta gente falando aí, o Senhor viveu isso e vai trazer para nós esse esclarecimento, né? Esse entendimento, o que é burnout, como afetou na vida do Senhor, como o Senhor saiu desse estado, né? Que em algum momento, porque em alguns momentos a gente pode chamar também o burnout de uma doença, né? Doença de burnout. E o Senhor viveu isso, como que o Senhor saiu disso, mas antes, queria saber como que o Senhor conheceu a Cristo, como que o Senhor se rendeu a esse Jesus. E também uma coisa muito importante, Romário. O pastor vai falar sobre isso, e agora que eu estou lembrando, esse livro ele foi um presente da livraria Iavé, Glória a né? Deus. Da irmã Viviane. Isso aí. Então, o @ da livraria vai estar aqui na descrição do podcast, tá bom? Para você entrar em contato com a livraria, para você adquirir o teu livro com 10% de desconto a partir do cupom Som Profético, tá bom? Glória. Uma coisa que eu lembrei agora. Vivi, muito obrigado. Livraria Iavé Chamar, no centro da
da cidade de Gaspar, procure no Instagram a livraria e certamente lá é um lugar de boas conversas, um lugar abençoador e lá você vai encontrar materiais que vão edificar a sua vida. Nosso podcast, o propósito é que você seja transformado, então nada mais justo, nada mais verdadeiro do que trazer uma livraria que trabalha com princípios cristãos e vai certamente edificar a sua vida. Pastor Davi, como que o senhor conheceu Jesus e se rendeu a Cristo? Bem, Gisele, eu nasci num lar, né, que a minha mãe já era convertida, né? Então, o pessoal fala, nasci na igreja, né? Eu já nasci na igreja, fui trilhando os caminhos, porém, nessa caminhada eu tive experiências com o Senhor, né? Desde a minha tenra idade, eu me lembro, esse é até um testemunho, né? Que por até os 12, 13 anos, a minha mãe, quando ela ia em alguma igreja, algum lugar, a primeira coisa que ela tivesse oportunidade, ela me levava lá na frente e dava testemunho. Até que chegou uma hora e disse, mãe, vamos parar com esse negócio aí que a cara entra na adolescência, né? Mas acho que chega já, né? Chega, eu marmanjão, ela pequenininha, eu do lado dela, ela, esse aqui é meu filho, aconteceu isso. Eu vou contar o que aconteceu. Eu ali, quando eu tinha uns 4 anos de idade, eu comecei a ter uma dor muito forte na bexiga. E quando eu ia urinar, me doía muito. Até o ponto que começou a sair sangue puro. E a minha mãe sempre, ela trabalhou na área da medicina, né? Ela era radiologista, se aposentou fazendo isso. Então ela convivia com médicos, né? Então ela já começou, ela já viu essas situações, né? Poderia ser e tinha tudo para ser um câncer. Porque quando você começa a urinar sangue puro, alguma coisa está errada, né? E aí a minha mãe começou a fazer uma campanha na igreja. Isso é ali nos anos 80 ali. Começou a fazer 7 dias da quarta-feira da bênção. Muitos cristãos mais antigos vão se identificar com essa. A maioria das igrejas tinha a quarta-feira da bênção, do milagre. E ela começou a fazer essa campanha. E ela fez as 7 quartas-feiras. E na última semana que ela fez, fechou a corrente dela, eu me lembro que eu falei para minha mãe, eu quero ir no banheiro, preciso ir no banheiro. A mãe ela correu comigo, aí ela, né, 4 anos, ela abaixou meu calçãozinho e ela disse assim, mija, filho, mija. Eu disse, não, mãe, tô com medo, porque eu sabia que a dor ia ser muito forte, né? Ela disse, não, a mão de Jesus está ali. Quando ela falou isso, meus olhos se abriram. Aleluia. E eu vi literalmente a mão dele entre eu e o vaso. A mão de Jesus e só a orla branca e aquela mão grande. E eu olhei assim, fiz assim para trás, aí a paz me tomou. E aí nisso eu urinei. Quando eu urinei, saiu sangue, quando passou pela mão ficou como água, cristalino. Para mim eu fiquei assim maravilhado com aquele, isso está na minha mente até hoje. E a mãe quando começou, ela viu a urina branquinha, como água, como essa água tá aqui, ó. Aí ela começou a chorar ali e glorificar Deus no banheiro ali, né? Porque Deus tinha respondido. E eu, com a minha fé inocente, como uma criança, quando ela falou, a mão de Jesus está ali, eu visualizei a mão de Jesus. Então, ali foi uma cura imediata, uma cura divina se manifestou no meu corpo naquele dia. Então, até uns 12, 13 anos, aonde tivesse uma oportunidade, minha mãe me levava lá na frente e testemunhava. Deus fez isso na vida do meu filho. E eu ali eu já comecei a ter as minhas experiências com o Senhor, né? Eu vi a mão dele, eu vi. E hoje eu tomo um copo d'água e mijo 2 litros d'água. Porque de tão curado que ficou a minha bexiga. Ela se multiplica dentro de... A esposa é testemunha. Às vezes tu não vai parar de urinar aí, mas eu não tenho, mas fazer o quê? E é uma alegria quando a gente é saudável e curado nisso, né? Porque e é interessante, Gesiel, e a você que nos acompanha, porque quando Deus faz algo em nós, passou-se talvez 40 anos disso, ou até mais, e a gente tu lembra, né? Como se fosse hoje. Por quê? Porque fica uma marca, né? O Espírito Santo, o Pai, o Filho, eles deixam essa marca em nós pra gente nunca se esquecer daquilo que Deus fez por nós, né? Então, continuando aí então desde os 4 anos de idade. Sim, né? Aí a minha mãe, uma mulher de muita fé, a oração, nós não tínhamos um lar 100%, porque meu pai era alcoólatra. Uhum. No começo ele se batizou com a minha mãe, quando eles recém se casaram, né? Eu tenho um irmão mais velho.
E aí ele logo se desviou e voltou pro alcoolismo, né? Então, eu cresci num lar turbulento também. Mas minha mãe é uma mulher de oração, firme na fé. Isso para mim foi sempre um exemplo para mim, né? Sim. Ela que manteve a casa em pé, né? Para mim, criando eu e meu irmão, trabalhando 12 horas fora de casa. E isso nunca foi motivo para eu me desviar, né? Porque tem pessoas que, às vezes, arranjam um amuleto, uma coisa como desculpa, né? Tem aquele ditado, né? A desculpa do bêbado é a valeta, né? Então, porque minha casa não é fácil, então... Não tem. É uma decisão pessoal. Então, eu nunca... Por causa disso, meu pai ser dessa forma que agora eu vou ficar sem destino. Não. É uma decisão pessoal minha. E aí... Minha mãe sempre levando nós... E nós morávamos em Lages nessa época. Quem morou em Lages, Serra, inverno 5 abaixo de 0 grau, é normal. E ela pegava nós e meu irmão e levava para a igreja. Em todos os cultos que tinha, na época lá, nós íamos. E eu tenho a lembrança, assim, quando ela ia nessa quarta-feira da bênção, que era lotado na sede da Quadrangular em Lages. Na época era também chamada Cadeia da Prece, né? E era lotado, dava mais de 1.000 pessoas no culto da tarde lá. E quando eu entrava na igreja, assim, naquela época não existia gelo seco, tá? Que hoje solta nas fumaças dos palcos, né? Não, vocês viam aquela pairar, aquela neblina, era a presença de Deus em cima do palco, assim. Eu entrava e eu tinha a convicção que Deus estava naquele lugar. A glória de Deus. A glória de Deus estava naquele lugar. Porque acontecia muito milagre lá, naquela época. Muito milagre. Muito milagre. Era normal milagre, né? Pessoas sendo libertas de demônios, era um culto fantástico. E eu, com 6 anos, 7 anos, eu sabia que Deus estava naquele lugar. Glória era uma convicção, assim. Meu ventre estremecia e eu nem ousava sair do lugar de temor, porque eu sabia que Deus estava naquele culto, existia... E quem fazia esses cultos da tarde da bênção eram as pastoras, as mulheres, né? Mulheres de círculo de oração. Então... Rapaz, a presença de Deus era muito... Olha, se assim, tivesse hoje nos nossos cultos 50% daquela presença, muita coisa seria diferente hoje. Mas elas pagavam um preço por isso, né? Pagavam um preço. Porém, daí foi crescendo e coisa... Quando eu cheguei com meus 12 anos, eu sabia que eu precisava aceitar Jesus. Ô, glória! Teve esse entendimento. Tive esse entendimento, né? Eu preciso aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador. Não é o fato de eu estar na igreja que... Né, as coisas acontecem automaticamente. Não, é tudo uma decisão. Né? E aí, num culto, quando eu tinha 12 anos, na pregação do pastor, ele fez o apelo, eu digo, não, eu preciso aceitar esse Senhor, que já me curou, né? já sei que Ele é vivo, eu sei que Ele está nesse lugar, mas eu preciso publicamente agora confessá-lo. Glória. Aí eu fui lá na frente, fiz a oração de arrependimento, confessei publicamente, e logo depois disso, eu me batizei nas águas. Né? Eu sabia, no próximo batismo que teve, eu já, né, em julho, lá em Lages, misericórdia, o corpo ficou lá, naquela água. O velho homem sepultou. Tava 5 graus, passou de 5 graus o dia inteiro aquele domingo lá, não passou de 5 graus o dia inteiro. E aí me batizei, uma semana depois, numa vigília, eu fui batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Umas 3 horas da manhã, uma noite também muito gelada, fria. Aí foi numa congregação do nosso bairro, não era lá aquelas igrejinhas de chão batido ainda, telhadinho, lá, estava lá. 3 horas da manhã, o Espírito Santo me pegou, né? Então, depois daquilo, eu não conseguia fazer uma oração para tomar café sem orar em línguas, né? E chorar na presença de Deus. Naquela época eu tive um sonho muito forte, que para mim foi um sonho tão real, mais real do que nós estamos aqui, né? Naquela semana que eu fui batizado no Espírito Santo, eu vi que Jesus entrou no meu quarto. Eu não sei se era um sonho ou era uma visão, de tão real que era. Ele entrou, porém eu não vi o rosto, né? Porque era muito forte o brilho no rosto. E ele veio e me entregou uma espada de ouro muito grande. Entregou nas minhas mãos, uma espada. Aí, depois de anos, eu perguntei para alguns pastores mais experientes, pessoas. Alguns falaram assim, olha, Deus te deu um ministério diferente, um ministério de autoridade.
Olha só. Ele está te dando também um ministério, né? E também pode ser ministério na palavra, porque a palavra é o símbolo da espada, né? A palavra de espada de dois Espada gumes, do Espírito. né? Então, eu digo, amém. Né? Então, então, eu tive essas experiências nessa minha caminhada, né? Então, dessa forma que... E estamos aí até hoje, Começou aos 12 anos né? e até hoje nunca mais se afastou de Nunca. Cristo. Que Nunca. bênção, que história extraordinária, né? E existe um processo a ser passado até chegar a uma função de pastor, Sim. né? E como é que foi que o senhor chegou a essa função de ser um pastor hoje, cuida da igreja, né, do Senhor? Como é que foi esse processo até chegar ao pastorado? Eu fui... aquilo que vinha nas minhas mãos, eu comecei na área da música, né? Na área da música. E né, me enfiei lá com 14 anos, digo, eu vou tocar bateria, enfiei na cabeça e... Né, tudo que eu sei tocar hoje, que eu me considero comum, mas eu aprendi sozinho. Eu sempre peço a ajuda do Espírito Santo, me ensina, me dê Glória a capacidade. Uhum. Agora, faz um ano recente que eu tive a minha primeira bateria na minha casa, que eu até eu nunca tive, só tocava na igreja, né? Porém, tem alguns alunos já formados que, né, que já tocam pelo Brasil afora, que gravaram CD já. Mas é esse negócio, né? O próprio Jesus falou, né? Eu quero que vocês façam coisas maiores do que eu fiz. Essa é a função do mestre. O mestre sempre... E aí foi passando o tempo, fui crescendo na área do louvor, me tornei líder já com 18 anos, né? No grupo de louvor, né? E aí eu sempre tive gostei muito de ensino, né? Tanto que escola bíblica nunca faltava. Escola bíblica que na época era... domingo de manhã, né? Não tinha mimimi, esse negócio. Não tinha Eu saía sábado à noite, tarde, do grupo de jovens, domingo de manhã nós estava lá. Quando eu era adolescente, a mesma coisa, estava lá. E de ônibus, nada de carro, Uber, não existia esse negócio, né? Ônibus, bicicleta, se vira, meu filho. Né? E estávamos lá. E eu sempre gostei da questão do estudo, do ensino. Né? Eu sei que hoje um dos ministérios, dos 5 ministérios que está sobre a minha vida é o mestre, né? E eu amo fazer isso, eu amo ensinar. E aos 18 anos ali eu tomei para mim, assim, ó, eu quero não parar de ler mais. E até hoje, nunca mais parei de ler. Desde os meus 18 anos, eu paro um livro, começo outro. Termino um livro, começo outro. O Romário esteve lá em casa, né? Ele viu aquela levaiada de livro lá, digo, esses livros, tudo aqui, todos eles são lidos. Não é para bonito, para enfeitar a estante, né? Não é só para ler a capa, nem o prefácio. Não, lidos, alguns relidos mais de uma vez, né? Então, essa é a minha paixão. Então, com o tempo, eu fui... até a primeira vez que eu fui lecionar na escola bíblica, foi lá em Gaspar, lá, que eu pegava com o Romário lá. Né, que a irmã Rose chegou para mim, Davi, por acaso você não tem interesse de lecionar para os adolescentes? É que ninguém quer. Que Deus abençoado. Tinha só 4 alunos, né? Ninguém quer. Eu disse, não, pode dar para mim, irmã Rose, não tem problema. E daqueles 4 lá, primeira vez, já primeiro dia, já, né? No fim das contas, passou uns 2 anos, quando eu entreguei para a irmã Rose, tinha mais de 40 alunos. Mais de 40 alunos, né? Que eu entreguei para... Né, quando eu fui, acho que eu fui embora de Gaspar, né? Sim. Eu entreguei com mais de 40 alunos, de 4, 40. E eu não sei o que eu vou fazer, porque eu xingava eles tanto, confrontava eles tanto, e eu dizia, duvido que vocês tenham coragem de domingo que vem estar aqui. Seus frouxos. E aquilo parece que eles ficavam com os olhos instalados assim. Aí quando eles viam, eles traziam mais um. Esse aí, o professor. O professor é muito legal. Uma menina falava assim, né? Uma da nossa Você época. era um dos adolescentes? Como eu morava muito longe, eu quase não conseguia estar na igreja para participar dos eventos. Eu fui participar na escola bíblica depois, que foi a minha referência também, que me criou como base. A gente veio da igreja quadrangular desde nascimento, mas aí já não era mais na fase do Davi, até porque eu sou um pouquinho mais novo assim do que essa galera que ele treinou ali, né? Mas uma menina veio assim, não que eu era mais novo, mas eu não conseguia estar na hora, porque a gente não tinha como vir, não tinha ônibus, meu pai, né, estrada ruim, né, porque não tinha como chegar assim muito na igreja, a gente vinha uma vez na semana, e aí essa menina falava assim,
Ui, mas o discipulado com o Davi é muito pesado, cara. E tal, e não sei o quê. E eles, tipo, meio assim, agora nós temos que entrar na linha, porque, né? Então, assim, a gente aprende uma coisa na palavra de Deus, Davi, que é sobre honrar aqueles que nos levaram o caminho da palavra, né? E é uma forma de a gente honrar a tua vida, a vida da tua esposa, que foram pessoas que ministraram sobre a nossa vida, né? E também aqui, desde já, eu quero deixar meu agradecimento à família da irmã Rose, a família Trindade, a Denusa, a Dani e a Daisy, glória a Deus, por vocês terem perpetuado, porque nós estamos falando, Gesiel, de uma família que trouxe a Quadrangular para a cidade de Gaspar. E foi através dessa família. Então, o nosso muito obrigado a vocês. Aqui formaram pessoas que amam a palavra de Deus. Essa palavra é o que tem dado norte e direção para a nossa vida. E se hoje eu cheguei aqui, Gesiel, para gravar podcast contigo, de Deus fazer isso na minha vida, o Davi, junto com essa galera da escola bíblica, foram quem nos forjaram a amar e nos ensinaram a amar a palavra e o Senhor. Então, por isso que de 4 passou a ter 40. Por quê? Porque precisa ter alguém que leve a palavra de Deus para essa geração, Davi. Né? E nunca desista desse caminho, porque os adolescentes, eu sei que hoje na tua mão ali, certamente deve ficar muito feliz aí por ter um grande homem de Deus na liderança. Né? É impressionante, cada vez que você mais confronta eles, mais desafia eles, mais eles se... Não adianta passar a mão, não adianta querer arranjar meios, não, esse é o caminho, né? E aí, dessa forma, na escola bíblica, aí você falou do discipulado, né? Que daí era outra vertente. Lá, outra vertente. É para quem quisesse fazer parte do ministério. Eu quero fazer parte do teatro, eu quero fazer parte do louvor, eu quero fazer parte da dança. Tinha que passar pelo meu crivo. Isso. Né? E aí era antes do culto, né? Domingo às 5 horas, né? O pastor Lorival falou assim, tu fica como diretor aí... E o que você fizer para mim tá bem. Eu disse, então tá bom. Tem que passar por 3 meses de discipulado e não interessa a idade. O cara eu tenho 60 anos, toco 40. Não importa, irmão. Vamos sentar e vamos conversar. Coração, né? Vamos saber que né, alguns lá, no meio da caminhada do discipulado, eu briguei lá na tua igreja, saí no soco lá com... Oxi! Opa, tu já começa a conhecer, né? Então, essas coisas tu começa a tratar no discipulado. Isso. Né? Por isso que eu toco bem, não interessa. Tem que sentar e ser mentorado, de alguma forma, né? Então, esse também foi um projeto que, né, a gente fez com os adolescentes lá, que a primeira galerinha, que a gente fala, né? Que sentava lá fora no banco. Aí eu cheguei um dia que eu e minha esposa falando, pastor, mas por que aquele banco lá fora? Eu penso, os adolescentes aí que não querem ficar no culto, eles ficam lá fora, mas tá doido, meu, que isso? Né? Eu falei, pastor, pela misericórdia, vamos fazer alguma coisa? O que nós podemos fazer? Daí nós apresentamos um projeto pro pastor. Vamos pegar esse pessoal, vamos envolver eles na música. Vamos envolver eles na música. Eu disse, então tá. Eu apresentei o projeto pro pastor, não, então taca a ficha. Aí eu ficava com a parte de discipulado e minha esposa com a parte de ensinar vocal, divisão de voz, teclado, violão, baixo, e eu ensinava, claro, a bateria, que era aquilo que eu dominava, né? E começamos esse trabalho. Fazia um dia com ela lá, treino de instrumento, teclado, violão, todo mundo do zero. E eu pegava da parte da palavra, né? Vamos falar sobre sacerdócio, sobre santidade, sobre hierarquia, submissão, vamos tratar desses negócios. E começamos. E formamos aquela primeira banda lá, que ele chamava Banda Discipulados, né? E depois virou quase que a banda oficial da igreja, né? Quando os adolescentes iam tocar, eles dominavam aquelas músicas do Fernandinho, eles dominavam. E essa galera, onde é que tá essa galera hoje? Estão ministrando em outras igrejas. Isso, meu Deus, é exatamente isso. Quando a gente coloca realmente a palavra como a base da nossa vida, e principalmente quando são adolescentes, né? Quando está nessa fase, né? Que está crescendo, que está se desenvolvendo, eu sabia que em algum momento você ia falar que aonde eles estão. Eles não vão estar nas drogas, não vão estar na prostituição, e ainda assim, se algum se perdeu, com certeza, estão lá, e aquela palavra, aquele ensino, aquele discipulado está martelando no coração deles. Mas eu creio que a grande maioria estão fazendo a obra do Senhor. E uma coisa que o senhor falou ali que eu achei muito interessante, porque é o que a gente tem vivido, né? Sobre o discipulado. Não importa o que você faz,
Não importa de onde você veio, o que você estava fazendo, aqui você vai precisar passar por um tempo de discipulado, nós vamos conhecer o seu coração, porque melhor do que ver você fazer é ver você ser, ver você praticar. É uma frase do pastor Luiz Hermínio, ele diz assim, Deus não se impressiona com aquilo que você faz. Deus não se impressiona com tudo que você está fazendo, você está fazendo aquilo, você está fazendo isso, você está viajando para lá, para cá. Não, Deus não está impressionado com isso. O que impressiona a Deus é a sua obediência. Isso impressiona a Deus. E como faz parte o discipulado, né? O discipulado ensina essa geração a ser obediente a Deus. É melhor ser do que fazer. Glória a Deus. E aí, marca, de alguma forma marcou a vida deles, né? E juntos ali, a minha esposa, ela ministrava, ela não cantava, eles faziam tudo, né? Ministrava e em meio àquele, eles evoluindo, crescendo de todas as formas, a presença, eles viveram coisas do Espírito em cima do palco ali, fora também, né? A gente tinha momentos de vigília, de oração, né? Nós íamos para vigília lá, sempre o Matiolo ia... Meu Deus, aquele monte lá. Nós dizia para eles, vamos, ó, pessoal, vamos todo mundo para subir o monte, vamos orar, para que Deus aqui, quando a gente descer para o vale, né? Deus possa usar a vida de vocês. Né? Então, eles entenderam, a gente fizemos devocionais, propósitos de jejum, né? De alguns dias, e foi assim, a viveram coisas, então isso marcou a vida deles. Marcou, e até hoje, alguns deles frequentam a nossa casa, né? Até hoje, eles são casados já têm filhos grandes, adolescentes, essa turma toda aí, né? Já são, né? Mais ou menos da tua idade, né? Sim, né? mais ou menos. Né? Sim. Perto dos 80 já, não. Isso. E aí eles, de vez em quando eles, né, mandam um zap, mandam alguma coisa, a gente precisava de um conselho. Então eles nos têm ainda como referência para eles. Eles estão em outras igrejas hoje, né? De alguma forma servindo ao Senhor, e eles nos têm como referência ainda. Então isso não tem preço que pague isso. Não tem. É isso que acontece. E é isso, né? Fazer para o Senhor vai chegar o dia que Deus, quando chegares diante dele, Deus vai te recompensar. Esse é o galardão, né? Envolve almas, né? Então, um é o que planta, outro é o que rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Agora, Pastor Davi, eu estou muito curioso. Eu preciso fazer essa pergunta já. O senhor está contando a sua história desde os 12 anos, se rendeu a Cristo, teve um entendimento que poucas crianças têm esse entendimento, né? De ir lá, não, eu quero Cristo, porque eu nessa idade, na verdade, eu fui para a igreja sozinho até os 11 ou 12, mas nessa idade eu me desvirtuei, eu saí da igreja, então eu me afastei de Cristo com os 12 anos, meus pais já haviam se afastado. Eu voltei só com 19, mas o senhor não, o senhor aceitou Jesus com 12, mas já vinha tendo um certo relacionamento com Deus, com Cristo, mas teve esse entendimento de ir lá confessar publicamente, e desde então o senhor vem tendo esse relacionamento com Deus, Deus te deu essa graça, esse entendimento para o senhor ser um mestre, para o senhor conduzir adolescentes, também é músico, depois pastor. Mas daí chega um ponto da história do Senhor que, se a gente olhando assim essa história, a gente jamais vai imaginar que o Senhor passaria por um tempo sombrio, né, onde o burnout chegou na sua vida, e hoje é um assunto que tem muita gente falando sobre, né? Mas tem muita gente que não sabe o que é, né? Inclusive eu. Porque quando eu fiquei sabendo que o senhor viria, né, e todo esse processo que o senhor passou, eu ia estudar sobre, mas eu não sei, de repente Deus não deixou, porque eu não consegui. Eu ia pesquisar e não conseguia pesquisar. De repente é para eu aprender aqui, né, junto com os nossos irmãos que estão nos vendo. Pastor Davi, o que é burnout? Como que ela chegou na tua vida? E depois como que o senhor saiu dessa situação? Senhor José, o burnout, resumido bem, é um esgotamento físico e mental, né? Então, pessoas têm, não precisa ser do meio da fé, né, mas pessoas profissionais têm,
esse esgotamento físico e também, né, tem essa avaria. Raciocina comigo, ó, desde os meus 14 anos, quando eu disse assim, não, eu vou tocar bateria, e eu entrei no louvor. Entrei lá e caí que nem caí de paraquedas lá. Não tinha ninguém tocava, então desde que eu tinha bateria na igreja, mas ninguém tocava, desde que eu me aventurei e fui embora. Então de lá começou a minha jornada, né, de estar na igreja todos os cultos, né? E lá nos anos 90 era 3, 4 cultos na semana, né? No mínimo 4 cultos na semana tinha. Aí vamos colocar também nos sábados, praticamente chegava de manhã, saía de noite só. Aí fora ensaio, escola Aí dominical. a gente se envolvia também com teatro, né? Porque, né, a gente se envolve com teatro, se envolve com, né, essas coisas. Aí tem ensaio de teatro, tem ensaio do louvor. Então, olha, minha adolescência foi igreja, né? Estudava, aí já comecei a trabalhar fora com 15 anos. Então, trabalhava, estudava à noite e dava um jeito de ir na igreja, né? E também tinha, né, cara, joga uma bolinha ali, joga uma bolinha aqui, e foi. Aí veio, né, me casei, né, com a minha esposa, eu tinha 24, 23, ela já fez lá 3, assim, 23, ela, 19 anos, né, eu conheci ela quando ela tinha 5 anos de idade, né, a gente cresceu junto, né, uma amizade. Aí que tá o segredo do você ser amigo. Ô, glória. Né? Você crescer como amigo, aí depois namora. Deixa e casa. Deixa Deus direcionar. Hoje o pessoal já nem conhece direito, já quer sair com um relacionamento e aí é outro assunto, né? Mas ali a gente sempre foi amigo. E aí casei e ela também fazia parte do louvor, né? Aliás, fui eu que coloquei ela no louvor, né? Porque ela tinha lá 15 anos, começou a tocar guitarra e tocar e assim, então entra pro louvor. Joguei ela de paraquedas também lá. Então, nós tocava junto, naquela pegada. Todos os cultos, ensaio tinha até coral naquela época na igreja, era coral, era teatro. Eu só não fazia coreografia. Não, só não fazia. Mas é naquela pegada. Escola bíblica de manhã, né? No domingo de manhã, à noite tinha que estar no culto. E isso tudo de ônibus, gente. A pé, de ônibus, não tinha... Era um pai ou outro que tinha carro. Né? Meus pais nunca tiveram carro, então era tudo no ônibus, era tudo de outro tinha uma bicicleta, você via, dava um jeito, mas nós estava lá. E aí casei, logo já veio a primeira filha e nós nessa pegada, não baixava a guarda como os outros nessa pegada. E aí veio o segundo filho e assim nessa pegada e coisa e vinha mais responsabilidades, né? Porque daí você não só tocava, você já era líder de outra coisa, já era líder daquilo, líder de outra coisa. Aí foi passando os anos e nessa pegada. Vamos colocar a conta assim, passou-se 30 anos nessa pegada. Sem parar, trabalhava. Sem parar. E aí com esse meio tempo, depois a minha esposa vai, né, no podcast aqui ela fazer com vocês, ela vai dar mais detalhe do que a gente passou com um filho específico nosso, né? Vem as doenças, vem as preocupações. Aí são 3 filhos, você tem que trabalhar dobrado, né? Aí você tem a igreja. Então, nesse rolamento todo aí, fosse passando os anos, lutas, né? Eu não tô calvo assim por acaso. Foi muito estresse, muita tribulação que a gente passou nesse meio tempo. Imagina. De cuidar da casa, de cuidar das coisas do Senhor. Então, foi se passando os anos. Aí, quando chegou ali em 2021, que daí em 2021 fomos ungidos a pastor, daí que nem eu falei para ti, foi uma consequência daquilo tudo que a gente já vinha fazendo, né? E aí, né, o nosso pastor Vilmar, teve o direcionamento do Espírito Santo que, né, era a hora de nos ungir ao ministério pastoral. E aquilo é uma coisa que não tem como evitar, vem um peso a mais de responsabilidade. Mas já tinha se passado 30 anos. E assim, no emprego que eu estou atual, exige muita força física. E trabalhar 12 horas por dia, trabalhar sábado, e igreja e responsabilidade, chegou uma hora que o pneu furou. É uma coisa que não tem como explicar. Né? Chegou esse esgotamento físico e mental meu.
né? Chegou, depois de 30 anos chegou esse momento. As coisas não fizeram mais sentido para mim. Tudo perdeu sentido, né? Às vezes tem pessoas agora nos ouvindo que estão passando por isso, que as coisas não fazem mais sentido, não faz sentido mais ministerial, não faz mais sentido as coisas de Deus, não faz mais sentido qual o propósito de eu estar aqui, sendo de tudo aquilo que já fez, né? Sabendo de tudo que de alguma forma Deus nos usou pela misericórdia dele para ajudar pessoas, e aquilo não faz mais sentido. É muito esquisito. Não tenho assim uma palavra específica para dizer, mas fica assim meu Deus, quem sou eu? O que eu estou fazendo? Então ali foi um momento assim que muito crítico, porque chegou uma hora que eu falei assim pro meu pastor, assim, não quero fazer mais nada. Não quero mais pregar, eu não quero mais... o departamento de ensino até então, né, estava comigo, eu não quero mais ensinar. Eu era um líder de GC, né, grupo de crescimento, que é células em algumas igrejas, né, e eu disse, entrego, não quero mais nada. O pastor disse assim, não, tudo bem, vamos respeitar, mas ninguém entendendo nada, né, principalmente a família, a minha esposa. Aí chegavam para ela, né? Que as pessoas não chegavam, mas chegavam para ela, o que está acontecendo com o Davi? Ora, o Davi não quer fazer mais. Meu Deus, o que está acontecendo? O mundo vai acabar. Espera-se de todo mundo, né? É quando você tem uma posição diante das pessoas já, né? Ser uma referência. Isso, né? é. Ninguém estava entendendo nada. Então aquilo foi um choque na nossa comunidade e um choque na nossa família. Principalmente para minha esposa, meus filhos. Falo, mãe, o que está acontecendo com o pai? Por que o pai está assim? Né? Mas uma coisa eu tinha certeza e convicção dentro de mim. Que esse era um tempo que eu estava passando nesse vale aí, que eu não poderia me afastar da comunhão da igreja. E é o erro que muitas pessoas cometem. Não quero mais ir na igreja, não. Eu não posso me afastar da comunhão dos santos. Não posso. De ceiar. Isso eu não posso. Eu sei que isso é vital para mim. Amém. E da palavra de Deus, meu alimento diário. Isso eu não posso, seja através de livros ou da própria palavra. Mas eu nunca parei de ler a palavra de alguma forma, através de livros ou a Bíblia, né? Eu só sabia que para mim era vital. As outras coisas eu digo, vou deixar o tempo... E nesse momento o senhor sabia o que estava acontecendo? Ou... Não. Era um desânimo? Era um desânimo. Aí eu vou dizer como é que... Até que uma amiga nossa lá da igreja, ela mandou um livro através da minha esposa para chegar até minhas mãos, né? E eu vou ler. Tinha terminado, estava quase terminando o mundo, então vou pegar, vou ler esse daqui daí, próximo. Aí é da Wiane Cordeiro, o nome da autora. Andando Sem Combustível é o nome do livro. Andando Sem Combustível é uma pergunta, né? Um livrinho assim que você não dá nada para ele, né? Simplório, capinha simples, um negócio de combustível na frente. E comecei a ler. E ali eu comecei a se identificar com o assunto do livro, né? De pessoas que já estão na reserva faz tempo, já estão na reserva e não estão notando. Porque quando nós temos o nosso carro, entra na reserva, acende aquela luzinha vermelha, né? Tem uns que dá até um tum, tum. Entrou na reserva e aquela luzinha fica vermelha ali. E a gente sabe, no próximo posto eu preciso abastecer, né? E aí que tá a inexperiência minha. Com certeza eu já estava na reserva, os sinais, e eu não estava... E eu disse, não, vou tocar o carro, vou até o fim assim. E não deu certo. Não deu certo, faltou gasolina. Então o livro é excelente. Daí ali ele vai falar literalmente sobre pastores que é muito comum, né? No ministério. Ele trata mais na área do ministério, né? Mas a gente sabe que na área no modo de vida circular aí também acontece muito disso. Esse esgotamento, né? E aí ali ele contou algumas histórias e eu, mas tá igualzinho a mim? Aí eu sei pra minha esposa assim, olha só, vê se não é isso que tá acontecendo comigo. Ela leu e disse, não, isso é burnout. Então você tá com burnout. Então tá, li aquele livro e agora eu sei o que eu tenho. Vamos pesquisar agora. Eu digo, meu Deus, como é que eu cheguei nesse negócio aí? De burnout? E aí
foi passando o tempo, eu li aquele livro, beleza. Mas o outro livro foi muito essencial para mim, que é do Tony Cook. Qualificados é o nome do livro. Um dos melhores livros que eu já li até hoje. Para quem, na área ministerial mesmo, ministerial de qualquer ministério, ele é imprescindível você não ler esse livro. Qualificados. Então esse livro me ajudou muito, muito mesmo. A entender também, porque ele também toca nesse assunto do ministério, as pessoas não perderem a referência do que estão fazendo. Uhum. E fala muito no ministério familiar. Teu primeiro ministério é a tua casa. Né? Teu primeiro ministério é os teus filhos, esposa. Esse é o primeiro ministério. Beleza. Aquele livro até comentei com o meu pastor. Pastor, foi ele, acho que foi ele que me deu. Eu olho para lá porque a minha esposa estava atrás da câmera. O Ministério da Confirmação tá aqui atrás. Né? Aí foi ele que me deu. Aí eu falei pro pastor Vilmar, pastor, excelente aquele livro que o senhor me deu, muito bom. Né? Aí ele me disse, aí ele comprou um para ele e ele no fim fez devocionais com os pastores da igreja com aquele livro, de tão maravilhoso que ele é. Muito bom. Beleza, li aquele livro e foi passando o tempo. Ali até então eu já não estava fazendo mais nada, eu só ia para a igreja. Eu queria chegar na igreja na hora que começava o culto, eu entrava na porta, sentava lá, só que eu também não era uma múmia, né? Não correspondia a Deus. Da minha forma, eu adorava nas horas do louvor, adorava, erguia minhas mãos, de alguma forma, participava da ceia. Mas quando eu terminava o culto, meu carro. Eu queria ir para casa. Não queria ter contato. Isso. Porque eu não queria que ninguém me questionasse a respeito disso. A respeito de que porque as pessoas elas vinham, mas não sabiam disfarçar. Eu tenho meus amigos mais íntimos, né, que não deixaram de frequentar a minha casa, lidaram com tranquilidade a respeito disso. Mas teve um dia específico. E isso eu estou revelando aqui. Nem minha esposa sabia. Primeira mão, hein? Ela não sabia. O som é profético, Gesiel. Porque um dia tem que vir a cura. Aleluia. E aí, como eu falei para vocês, eu sempre estou lendo. Eu tava lendo, estudando. Ele diz assim, você já leu a Bíblia inteira? Não, nunca li a Bíblia inteira, mas eu já estudei todos os livros da Bíblia. Eu prefiro estudar todos os livros do que ler, meditar em cada um. Eu estava estudando sobre os profetas menores. E estudando sobre os profetas menores ali. Aí, depois ali de Jonas, comecei a estudar Oséias. Comecei a estudar Oséias, Chegou no capítulo 6. Mas um dia que nem imaginava nada. Chegou no capítulo 6. Tem até uma música do Diante do Trono que é feita desse versículo. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e estaremos diante dele. Aquilo foi como um bálsamo que caiu sobre a minha vida. E ele falando para mim assim, fui eu que fiz isso na tua vida. Meu Deus. Eu que te quebrei e eu que te saro. Fui eu que abri a ferida e eu que estou ligando ela agora. Há um bálsamo em Gileade. Glória. Há unção em Gileade. Então se volte para mim, porque eu que fiz isso. Não foi homem nenhum. Não foi homem nenhum. Fui eu que abri essa ferida na tua alma. E eu que estou ligando ela agora. E agora você tem que ficar de pé diante de mim e me adora. E esse foi o dia que houve uma cura na minha alma. Uma restauração. A separação, né? Foi como uma flecha esse versículo dentro de mim. Assim. Eu não esperei isso daí. Quando eu comecei a ler aquilo ali, eu comecei já a sentir o bálsamo sendo derramado na minha vida. E ele falando literalmente para mim, sou eu que fiz isso com você. Eu mesmo que estou ligando, eu mesmo que estou restaurando. Eu que firo e eu que curo. Assim como ele fez com Israel. Ele permitia Israel viver exílios. Ele que destroçava Israel e ele que trazia de volta Israel. Então, assim, dessa forma que eu estou agindo com você. Dessa forma, eu estou te curando agora. Eu chorava eu chorava baixinho para ninguém ouvir na casa. Senão eu ia ver o meu escândalo. Mas eu chorava de soluçar. E ali foi a minha cura. Então a tua cura foi lendo a palavra de Deus. Não foi num culto. A lógica deveria ser num culto de restauração.
num culto de sei lá, no poder de Deus. Não foi. Foi ali num momento particular. Uma coisa que não estava Aleluia. combinada, fora do script. Então é a hora que ele quer e do jeito que A ele hora quer. que ele quer. E no lugar que ele quiser. Aleluia. Pode ser você lavando a louça. No meio do carro, indo pro trabalho. Deus vem, entra no teu carro e ele faz o que ele quer. É. Ele se mostra para você de uma forma como nunca antes. Então ali esse dia foi para mim, e em primeira mão tô revelando isso aí, porque ninguém sabia. Meu Glória Deus, a Deus. aquilo, muitas das vezes, e não tem nenhum problema nisso, a gente vai atrás de um psicólogo, de um psiquiatra, e repito, né? Não tem problema, Não, né? pode Só que Deus, ele é o maior psicólogo, o maior psiquiatra. Então, Deus pode até permitir a gente ir até um profissional da área, mas vamos ser sinceros, nós como cristãos, a gente precisa recorrer a Deus primeiro, né? E crer que se Deus não fizer, amém. Aí a gente tem a possibilidade de ir atrás de um profissional, mas que coisa linda essa experiência de ser visitado por Deus. Lenda, O né? pastor tá desanimado, destruído, né? Não sabe o que está acontecendo, não tem mais prazer nas coisas, não tem mais prazer no fazer, mas continua lendo a Bíblia. Mas continua adorando, continua em comunhão. Não está sabendo o que está acontecendo, mas sabe que a única coisa que não pode fazer é se afastar daquele que é a solução de tudo. Isso mesmo. Meu Deus, E que forte. Davi, uma das coisas que nós precisamos compreender, né? É permanecer na presença de Deus, né? Porque isso é que faz toda a diferença, né? Sim. Se você estiver dentro do raio de ação dele, né, que ele respeita. Quando você se afasta dele, né, ele vai respeitar esse teu tempo. Né? Mas quando você decide ficar nesse raio de ação dele, é inevitável. E o que mudou no Davi depois desse dia lendo Oséias 6? O que mudou? Tu percebeu, por exemplo, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer aquilo, Deus foi te dando mais alguns apontamentos. O que mudou na tua vida depois desse dia, assim? Eu ser mais, vamos dizer assim, moderado, né? Não querer ir além da nossa capacidade. E às vezes a gente erra nisso. Uhum. Às vezes tem que saber dizer não. Não é libertador. Glória a Deus. Não, sim, 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 sim. Daqui a pouco você tá cobrando o escanteio e indo lá na área cabecear. Não, você faz parte de um corpo e cada um tem a sua função. Você tem que entender qual parte da função do corpo você está. E amém. Não queira salvar o mundo sozinho, né? Eu vejo pessoas que eu comento com a minha esposa, tá aí, uma hora vai dar B.O., porque abraça tudo que tem dentro da igreja. A gente precisa estar em ação, atividade, sim. Nunca parar. Que parar atrofia. Se atrofia espiritualmente, se atrofia. Né? Você vira um crítico, né? Você vira um espectador. Você fica assistindo, né? Todo mundo fazendo, você só assistindo, braço cruzado e criticando, às vezes apontando dedo. Isso é um erro. E Deus abomina isso. Né? Então, já é uma forma de estar fazendo. Mas não queira fazer tudo. Não queira fazer tudo. Tem que colocar sempre aquilo que o Espírito Santo diz assim, não, eu quero que você faça isso. Glória a Deus. Não é a tua boa intenção. Uhum. É aquilo realmente que o Espírito Santo quer que você faça. Né? Que você faça aquilo e faça bem feito. Não faça 3 vertentes numa vez só. Né? Então, hoje eu sou mais moderado. Né? Desacelerado. Né? Dar uma desacelerada para não se atropelar. Porque uma hora ou outra vai dar B.O. Vai faltar o combustível. Vai faltar o combustível, isso mesmo. Tá sempre de olho agora nessa, né? Ali no combustível, como é que tá. Não deixar chegar na reserva. E certamente que com isso que aconteceu com a tua vida hoje, quando tu ver pessoas nessa situação, Deus vai usar as tuas feridas, a tua cicatriz curada
para poder mesmo. ajudar pessoas que não estão percebendo Meu Deus. aquilo que estão passando. E é através de um som profético que Deus decide liberar uma resposta, decide liberar uma chave para aqueles que nos escutam, né? Através, foi necessário tu passar por tudo isso para que tu tivesse ainda mais um encontro com Cristo e o próprio Senhor te curasse, Isso né? mesmo. E fosse voz hoje para aqueles que não sabem o que fazer, né? Então tá aí um conselho: leia a palavra de Deus, permaneça na presença dele, seja moderado, saiba dizer não. Que palavras, uma palavra, né? Isso. Saiba dizer não. Porque às vezes o ativismo religioso, Mesmo. ele acaba, né, com a gente no seguinte sentido de fazer essas milhares de coisas, né? Pensando que estamos fazendo para o Cristo, mas muitas das vezes sem conhecer o Cristo que estamos trabalhando. Eu vejo assim que Deus teve misericórdia, porque os meus 3 filhos, eles cresceram em cima do palco, né? Tu tem memória, né? Nós estamos lá ensaiando, eles neném, tinham uma grandinha, umas neném, botava o colchãozinho em cima ali, ensaiava, passava horas dentro da igreja, eles ali, graças a Deus, né, que, né, todos eles são cristãos convertidos, são uma bênção, né? Meus 3 filhos, eu amo eles com todas as minhas forças, me honram de todas as formas, né? Mas muitas vezes não dá certo isso, né? Porque você coloca como em segundo lugar aquilo que deveria ser o primeiro, né? Coloca a igreja e a família em segundo lugar, e ao contrário. A igreja começa no lar, né? Ali a igreja é o alicerce da igreja, é a família, é uma família bem estruturada, né? Uma família convertida, né? Então, a gente tem que tomar atenção, né, nesse ponto, né? Então, Pode falar. se encaminhando para o fim, né, queria então pedir para você, Davi, para te fazeres as tuas colocações finais e para te deixar um conselho para a nossa geração, principalmente para os adolescentes que nos escutam, nos acompanham. Sabemos que a gente tem um grande público jovem hoje que está no YouTube, né? O que você diria para essa geração nesses dias, nesse tempo que nós vivemos? Bem, o que eu poderia... nunca, de forma nenhuma, negocie Cristo. Glória a Deus. Nunca. Eles podem, assim como os primeiros cristãos, eles mataram o corpo deles, queimados nas arenas dos leões, porém a fé deles era inabalável, porque eles tinham a certeza de uma coisa, né, que era da ressurreição, que eles iriam ressuscitar, né? Eles tinham essa fé inabalável, e dessa forma que eles morreram, né? Hoje vivemos dias diferentes, dias que temos outras lutas, não temos perseguição mais de Roma, né? A nossa perseguição hoje é de outra forma, é como se fosse uma bandeja que o mundo oferece, claro, com Satanás sendo o seu senhor, né? De atratividade, né? E vejo muito hoje eles preocupados, e não é errado, no que eu vou me formar. Eu não vejo mais hoje jovens adolescentes preocupados com que ministério que eles... Na minha época, a gente sonhava em ser um pastor, em ser um profeta, em ser um mestre, em ser um evangelista. Era isso que nos movia, né? Queimava, né? Queimava, né? Hoje eu vejo eles se formar na faculdade, e não tem nada errado disso. Porém, não pode esquecer. Porque, de alguma forma, cada um tem um ministério, tem um chamado, e fazer isso com excelência, né? E se tem pessoas que estão nos ouvindo agora, seja qualquer hora do dia, que está passando ou se identifica com isso que eu falei, que esse bálsamo que desceu sobre a minha vida, essa unção que desceu naquele dia na minha vida, seja sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Né? Nós Em cremos. nome de Jesus Cristo. Amém. Seja sobre a vida de vocês. Se você crer, Deus tocará na sua alma, no seu espírito, Aleluia. e todas as coisas se renovarão. Sempre há um começo, um novo começo, né? E perseverar. A perseverança, né, nos leva à eternidade. Glória a Deus. Né, com Cristo. Amém. Amém? Aleluia. Deus. Glória a Deus. Pastor Davi,
Que testemunho edificante, assim, sabe? Que experiência que o senhor tem e vai ter ainda mais, né, com Deus. Nós agradecemos a Deus pela vida do senhor, por ter aceitado esse convite de vir trazer um pouco da sua história, da experiência que o senhor tem com Deus. Com certeza, assim como eu, estou sendo edificado, vidas também estão sendo edificadas. Nós estamos recebendo mensagens, né, Romário, dos irmãos dizendo, né, de pessoas dizendo lá do Japão, lá da Itália, nossa, como eu estou sendo edificado por esse podcast, por essas palavras. E com certeza esse episódio não será diferente. Se você foi tocado por Deus, se Deus tem feito algo agora, nesse exato momento no teu coração, já compartilha aqui com a gente, aqui nos comentários, coloca aqui nos comentários o que Deus está fazendo. Claro que isso tudo não é para nossa glória, não é para a glória do podcast, é sempre para a glória de Deus, é Deus quem faz. Nós estamos aqui como realmente um canal, né? Um canal que Deus está trazendo a revelação, o entendimento, a graça, a unção, está indo até você. Nós somos apenas um canal que está direcionando aquilo que Deus está derramando, né, Romário? É isso aí. E antes de finalizar, então, você que deseja participar do sorteio do livro, basta se inscrever no nosso canal e colocar um comentário, uma mãozinha, um glória a Deus, um estamos por aqui, você será já participante do livro que será sorteado dia 1º de maio no nosso Instagram, @somprofético. Então, Davi, nós agradecemos então a sua presença, foi uma conversa pontual, necessária para esses dias e certamente transformou vidas aonde esse podcast, essa mensagem chegou. Então, o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento de coração para você que está fazendo esse canal crescer, está curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana e até o próximo episódio.